Olá, tudo bem? Já estamos na lição número 11 e o título da lição é Preparando-se para a colheita. Tiago, capítulo 5, versos 7 até o 12 será a consideração de nosso estudo. E para comentar esta lição, mais uma vez está conosco o Dr. Wilson Paroski. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado pelo convite, pastor. O senhor tem uma linda família, né? Estou sabendo que sua filha está estudando teologia também. Uma delas estuda teologia. E seguindo o exemplo do pai, vamos agora preparar-nos para a colheita e o tema tem que ver com a paciência. E para orar e para pedir a Deus a direção sobre este tema, vamos pedir a direção de Deus através da oração. Vamos orar? Ok. Nosso Deus e Pai, venha mais uma vez, Senhor, ser o nosso mestre, o nosso professor, ao estudarmos a Tua Palavra. Ensina-nos pelo poder do Espírito e capacita-nos a viver segundo os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Ao chegar em casa, depois de haver assistido uma ópera, certa senhora abastada notou que havia perdido a joia que usara em seu vestido aquele dia. Além do grande valor financeiro, o broche era de inestimável valor sentimental, pois havia recebido de sua mãe. Ela imediatamente, depois de notar a ausência desse broche, mandou que seu chofer procurasse no carro, na garagem, no corredor, em todo lugar, mas sem nenhum sucesso. Nunca encontrou esse broche. Assim que no dia seguinte, depois de uma noite de insônia, telefonou para o teatro e explicou a situação. E o atendente foi gentil. E esse funcionário falou que aguardasse algum instante ao telefone, enquanto ele iria verificar com o administrador do teatro. Seu marido, que estava nesse momento aí, de seu lado, disse-lhe para ela: deixa de ser boba, mulher. Você nem sequer sabe se perdeu o broche no teatro. Mesmo que tinha sido lá, qualquer pessoa poderia tê-lo achado. E se no acaso algum funcionário de teatro achasse, você acha que ele iria contar isso para alguém? Claro que não, iria ficar com ele. Aceite o fato. E então essa mulher, sem perguntar, desligou o telefone. Minutos depois, um funcionário voltou alegre ao telefone, mas não pôde informá-la, porque já não tinha mais ninguém depois aí na linha. Esta joia havia sido encontrada nos corredores do teatro e estava bem guardada no cofre à sua disposição. Como ela não havia revelado seu nome, endereço ou número de seu telefone, foi impossível encontrá-la. E a joia ficou lá por muitos anos, até ser um dia leiloada. Esperei com paciência pelo Senhor. E isso é o que diz o Salmo 41, ou 41. E por isso o foco da lição desta semana é reconhecer que enquanto esperamos o Senhor voltar, Tiago ordena que os cristãos lutem para que sejam pacientes diante do mal e da injustiça e que todos nós possamos estar sempre animados. Vamos à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Esperar com paciência. Vamos falar um pouquinho disso. Esperar com paciência. Em segundo lugar, bem-aventurados os misericordiosos. Vamos então à primeira parte. Vamos falar um pouquinho sobre esse verso 7, enfim. O que Tiago quis dizer com a ideia de esperar com paciência, considerando o exemplo do labrador. Aí há uma referência para isso, né? Pastor, há uma interessante mudança de perspectiva do versículo 6 para o versículo 7. O versículo 6, o anterior, é escrito da perspectiva do rico. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Quando vamos para o 7, a perspectiva muda. É a perspectiva do daquele que é oprimido. Agora é o pobre. É o pobre. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Até o 6, ele fala da perspectiva do opressor e agora
do 7 em diante, da perspectiva do oprimido. Então ele diz que nós devemos ter paciência diante das dificuldades, diante das provações, diante da opressão. Vale lembrar que na época de Tiago, a maior parte da igreja, a maioria dos membros da igreja eram pobres. Levaria algum tempo até que a igreja começasse a alcançar as classes um pouco mais altas da sociedade. Então, Tiago está escrevendo para a maioria dos membros de seus dias. E ele ilustra a paciência com a figura do lavrador. Assim como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas, assim nós devemos fazê-lo. Aguardar com paciência, porque Deus vai agir, Deus vai intervir, e bênçãos virão e nós vamos colher frutos positivos da nossa paciência. Até que ponto nós devemos ficar sem fazer nada? Qual é a intervenção de Deus e qual é a intervenção do ser humano? Pareciera que nós devemos aguardar, a chuva temporal vai chegar, a chuva seródia vai chegar, e em realidade é assim, né? Porque a colheita é de Deus, né? Ninguém pode dizer que o crescimento é um assunto do ser humano. Paulo disse, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento o dá Deus. Mas qual é o papel então? Bom, aí está quase a resposta, né? Qual é o papel nosso nesse processo de esperar a vinda de Jesus, ou ter paciência com as situações que acontecem ao nosso redor? A paciência é dizer, tá bom, acontece, mas eu aqui estou tranquilo. É isso que Deus está dizendo? Na verdade, ser paciente não significa não fazer nada. Ser paciente significa fazer tudo que está ao nosso alcance, mas confiando que o Senhor está no comando e a seu tempo Ele vai agir. Isto é paciência de acordo com a Bíblia. É fazer o que nós precisamos fazer, continuar agindo dentro da nossa esfera, dos limites da nossa atuação, da nossa energia, da nossa força, fazer o nosso melhor, mas continuar confiando no Senhor, sem querer atropelar o processo, sem querer tomar as rédeas em nossa própria mão, nossas próprias mãos, continuar confiando no Senhor. Então é uma espera ativa, né? Uma esfera ativa, boa colocação. Não é pastor. uma espera passiva, que não vou fazer nada. Agora, me chama a atenção muito essa declaração de Paulo, quando fala, eu plantei, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. Quer dizer que nossa contribuição, nós somos instrumentos de Deus para plantar no coração dos seres humanos esperança, para colocar no coração dos seres humanos, regar a semente da esperança, do Evangelho, enquanto Deus começa a agir na vida própria da pessoa. Mas nós somos instrumentos de Deus nesse processo dessa grande colheita. Sem dúvida nenhuma. Paulo fala isso no contexto das dificuldades, dos problemas que havia na igreja de Corinto. Ele diz que todos nós podemos atuar juntos, um pode plantar, outro pode regar, mas quem realmente dá o crescimento é Deus. Então, é Deus quem de fato deve estar à frente de todo o processo. Uma pergunta que surge em relação à paciência e esperar é quais são as características da paciência guiada por Deus? E, especificamente nos versos 9 e 11. Né? Quando vamos para esses versículos, Tiago capítulo 5, versículos 9 a 11, nós encontramos duas características fundamentais desta paciência guiada por Deus. Em primeiro lugar, ela se recusa em fazer críticas que não sejam edificantes. Então, é uma paciência isso, né? que não se envolve em críticas que não sejam edificantes. É o contexto aqui de que fala Tiago. E em segundo lugar, é a paciência que nos faz permanecer calmos, gentis, em face da crueldade, em face do sofrimento. Não passivos, mas calmos, confiantes na certeza de que Deus, a seu tempo, vai agir. De novo, Tiago está falando no contexto das relações humanas. Este é o contexto que permeia toda a epístola, o contexto das relações humanas.
Então, a paciência guiada por Deus é aquela que se recusa a entrar em críticas que não sejam edificantes e que permanece calma, gentil, em face do sofrimento e até mesmo da crueldade. Então, quer dizer que cada um de nós tem a sua parte. É bem fácil, muito mais fácil criticar, é muito mais fácil ser duro e até firme, mas Deus nos dá essa paciência, né? Por isso que a Bíblia fala em Apocalipse que esta é a paciência dos santos, essa é a paciência. É um dos dons do Espírito, né, pastor? É um dos dons do Espírito, exatamente. E essa será uma característica fundamental dos que esperam no Senhor. Vamos à segunda ou terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Ser amoroso e firme ao mesmo tempo são características que o Espírito Santo coloca no coração. Equilíbrio, não? As pessoas dificilmente têm esse equilíbrio, a não ser que o Espírito Santo guie as pessoas. O povo remanescente deste tempo deveria ser equilibrado. Tem muita facilidade de pessoas que vão para um extremo ou outro, ou são extremamente pegadas a uma mensagem, e não importa como eles vão tratar os demais, ou são muito pegados a talvez procurar bem e tratar bem as pessoas, mas não tem nenhum conteúdo. Deus tem uma mensagem e Deus tem pessoas amáveis, gentis, para compartilhar essa mensagem. Em segundo lugar, nós somos muito fáceis de criticar, por natureza somos críticos. Então, como podemos vencer hábitos de mau humor ou de falta de gentileza, enfim, só se Deus intervém no processo. Por isso é que existe um plano de encontrarmos com Deus para que Ele limpe as impurezas do coração. E enquanto Ele limpa as impurezas do coração, nós estaremos habilitados para poder estar prontos para a volta de Jesus. É um caminho. E esse caminho vale a pena segui-lo. Vale a pena que Deus coloque sua mão bendita na vida de cada um de nós. Vamos à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nós temos um chamado. Enquanto aguardamos a volta de Jesus, nós temos o dever de colocar no coração de nosso próximo amor, gentileza, pregar o Evangelho, semear neles a esperança, plantar em muitos casos a semente do Evangelho, enquanto Deus vai conduzindo sua vida, vai produzir frutos de justiça. E essas pessoas, onde o coração, a semente cai, essa semente vai produzir frutos, sementes, vai produzir árvores vivos, e Deus vai te usar para ser uma bênção nesse processo. Por que não oramos ao terminar esta lição, para que Deus nos console, nos dê paciência, mas em cima de tudo nos dê essa vontade de servi-lo com alegria. Então você pode ser um instrumento para plantar o Evangelho na vida de outra pessoa. Quem é, não sei, mas todas estas lições, se terminam apenas em um amém, aleluia, não serve de nada. Mas se você consegue ser um instrumento de Deus nesse tempo, é uma bênção. Vamos orar por isso. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor colocou em nosso coração esse maravilhoso mensagem, Tua Palavra. Ajuda-nos, Senhor, a esperar agora com paciência Tua vinda. E enquanto esperamos, queremos anunciar Teu Evangelho a outros. Esta semana possamos cumprir esse cometido. Te suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Amém.